Boa tarde, pessoal. Logo menos vamos iniciar a nossa live. Vou convidar a Maíra para entrar. Bom, enquanto a Maíra não entra, vou me apresentar. Meu nome é Luísa. Eu sou estudante de naturologia aqui da Unisul, em Santa Catarina. Atualmente sou presidente do centro acadêmico. E a gente resolveu fazer essa live, fazer esse convite para a Maíra, porque é um tema que tem sido muito discutido, né? E acho que cabe esses esclarecimentos nesse momento. E achamos que a Maíra é uma pessoa muito boa para fazer esses esclarecimentos. Pronto. Maíra. Oi, tudo bom? Tudo bem? Muito prazer. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, uma satisfação poder conversar com o Centro Acadêmico de Naturologia da Unisul. Fico muito contente de estar aqui, obrigada. De nada. Você pode se apresentar, então. Já falei para o pessoal que o tema vai ser a ingestão dos óleos essenciais, né? Reflexões acerca do tema, né? Que tem sido muito falado, né? Nas redes sociais, enfim, meio polêmico, né? Então a gente pode entrar assim nos aspectos técnicos, enfim, você vai guiar melhor aí. Eu estou mais também como aprendiz aqui, mais para mediar isso. Nosso centro acadêmico está aqui no intuito de informar, né? Então, por isso a gente te trouxe hoje e é um grande prazer mesmo. Tá ótimo. Bom, eu acho que a minha fala ela vai assim meio na linha do que a Abraroma, que é a Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia, publicou como seu posicionamento oficial há alguns dias atrás. Atualmente eu estou ocupando a presidência dessa associação. Eu também tenho uma escola de aromaterapia que se chama Casa Mai. Sou professora também do Instituto Brasileiro de Aromatologia, do IBRA. Além disso, também sou membro da Aromaflora, que é uma outra associação de aromaterapia que tem aqui no país. E também sou professora, palestrante, tradutora de livros de aromaterapia na área, né? Eu penso que essa construção desse documento que foi feito, Luísa, da Abraroma, né, e ele foi assinado por marcas que são muito tradicionais no nosso mercado, marcas que ajudaram a construir esse mercado da aromaterapia, é um documento de consenso do que esses empresários, né, esses proprietários de marcas pensam a respeito de ingestão de óleos essenciais, como eles gostaram de posicionar o seu produto dentro das possibilidades regulamentatórias que o mercado oferece. E também é um posicionamento de consenso entre alguns aromaterapeutas, né? Claro que existem algumas pessoas que não puderam assinar aquele documento naquele momento em que ele foi publicado, porque às vezes para a gente conseguir fazer alguma coisa a gente precisa fechar um pouquinho assim a discussão, porque senão a gente ficaria discutindo durante muito tempo, né? Mas de qualquer maneira, nesse momento o documento já tem mais de 200 assinaturas em apoio dentro do site da Abraroma. De maneira que eu acho que, de fato, foi uma posição bastante consensual, além de conciliatória, que eu acho que é o mais importante quando a gente fala de ingestão de óleos essenciais, é a gente buscar uma posição conciliatória. E eu tenho a impressão de que isso foi alcançado junto com esse documento, né? Eu só quero citar as marcas que assinaram esse documento originalmente, claro que outras marcas também poderiam estar aqui. E aí, em ordem alfabética, então, foi a Aromalife, a Baissâmia, a Laszlo, a Oxadia, a Kinari, a Terra Flor, a Tisserran Brasil e a Vida Botânica, tá? Certo. Certinho. Então, a gente pode fazer assim, a gente fica nesse primeiro momento, primeiros 30 minutos, 40 minutos, você vai falando sobre essas questões que foram abordadas na carta, e depois a gente pode abrir para perguntas. Eu tenho algumas perguntas que as pessoas enviaram por e-mail, e aí eu posso mediar esse questionário. Tá bom, perfeito, tá bom. Então, a demanda principal que esse documento buscou responder, Luísa, foi o seguinte, uma certa confusão que existe no mercado entre o que pode ser ingerido em termos de óleo essencial e aquilo que não pode ser ingerido de óleo essencial. Então, tentar esclarecer esse arcabouço regulamentatório acerca da ingestão dos óleos. E, num segundo momento, foi mostrar que, excluindo essas questões regulamentatórias que existem, existe a questão da matéria-prima óleo essencial, se ela é passível de ser ingerida ou não. Então, primeiramente, o que a gente buscou fazer? Mostrar que hoje no Brasil existe uma questão que é você vender esses óleos essenciais para o consumidor final,
Ou seja, eu peguei esse óleo essencial lá no tambor da destilação, invasei esse óleo essencial e estou colocando esse óleo essencial, então, para ser consumido por consumidores finais. Para que isso aconteça, uma empresa precisa estar constituída e essa empresa ela precisa se colocar perante ou a vigilância sanitária ou perante o Ministério do Abastecimento, da Pecuária e da Agricultura, né? O MAPA, para poder vender os óleos essenciais. O caminho que normalmente é escolhido, e não apenas pelas empresas brasileiras, mas pelas empresas fora do Brasil também, é se apresentar como uma indústria de cosmético, porque a principal maneira da gente utilizar os óleos essenciais é através da pele ou através do olfato, e também porque a manipulação, né, a formulação de cosméticos que contenham óleos essenciais atende a um grande número de consumidores com facilidade e também com grande eficácia para os propósitos desses produtos. Então, a maior parte das empresas acaba se colocando no mercado como uma empresa, como uma indústria cosmética. Então, quando ela se coloca como uma indústria cosmética, aquela matéria-prima que saiu do destilador, ela será fracionada e será envasada e será vendida ao consumidor final como um cosmético. É muito claro dentro da legislação brasileira o que um cosmético é. Inclusive, isso também está claro a nível de FDA nos Estados Unidos, né? Existe a categoria medicamento e existe a categoria cosmético. Inclusive, a categoria cosmecêutico não existe dentro da nossa legislação e tampouco existe dentro da legislação do FDA, né? Então, o cosmecêutico ele ficaria a um passo do medicamento e a um passo do cosmético, né? Só apenas uma observação. Então, é muito claro o que é um cosmético. O cosmético é um produto que você vai aplicar na pele, ou por exemplo, mesmo que seja um perfume que você borrife no ar, e ele tem como objetivo melhorar a aparência da pele, alterar a aparência da pele, hidratar a pele, limpar a pele, e se supõe que os ativos cosméticos, eles não vão penetrar nas camadas mais profundas, fazendo alterações fisiológicas permanentes nem na pele, nem no organismo. Bom, um cosmético, por definição, ele não possui, portanto, propriedade terapêutica, porque propriedade terapêutica é alguma coisa que está mais relacionado a medicamento do que a cosmético, tá? É claro que a gente pode ficar discutindo filosoficamente se um cosmético indiretamente não faz você se sentir bem e por isso ele não é terapêutico, mas vamos nos ater à legislação. E quando uma empresa se posiciona como uma vendedora de cosmético, ainda que aquele óleo essencial que saiu do destilador seja exatamente o produto que ela está colocando no frasquinho de vidro, ela não pode, perante, né, a determinação da Anvisa, fazer alegações terapêuticas desse produto. A Anvisa não permite que se faça alegação terapêutica de produto cosmético. E, evidentemente, que a Anvisa determina que qualquer tipo de indicação de uso interno daquele produto, ainda que nós saibamos que aquele é o mesmo óleo essencial que saiu do tambor de destilação, também não pode ser feito, porque os cosméticos são pressupostos de serem aplicados na pele. Então, essa é a primeira questão. Uma outra possibilidade que se apresenta para as empresas que querem trazer o óleo essencial para o consumidor final é invasá-los como aromas alimentícios, ou como flavorizantes, ou como flavor, ou como saborizantes. Isso não é que nunca existiu no Brasil, essa legislação sempre esteve disponível. O problema é que quando você é um empresário, né, no caso, um proprietário de uma indústria, para você poder ao mesmo tempo comercializar cosméticos e ao mesmo tempo poder comercializar aromas alimentícios, você precisa ter 2 galpões separados, porque uma coisa é uma indústria de alimentos que vai vender, portanto, esse aroma alimentício, e outra coisa é essa indústria de cosmético que vai vender esse óleo essencial enquanto cosmético. E isso custa dinheiro, né? Isso exige um investimento, então você imagina que os empresários primeiro precisaram formar um mercado de aromaterapia que não existia no Brasil, e principalmente essas marcas que estão aqui são marcas pioneiras, além de outras que não foram citadas no documento, mas evidente também são, e precisa constituir esse mercado, formar esse mercado, criar a cultura de uma aromaterapia, né? E aí, assim, a gente já tem que convencer o consumidor de que os óleos essenciais são substâncias interessantes para o seu bem-estar. Imagina convencê-lo de que os óleos essenciais talvez possam ser ingeridos como flavorizantes. Então, não é que isso nunca esteve disponível, sempre esteve, foi uma opção comercial dessas empresas não colocar os óleos essenciais que saem lá do destilador
fracionados como aroma alimentícios dentro do mercado, né? Mas a possibilidade existe. Aí quando foi então em 2018, essa multinacional chamada Doterra chegou no Brasil e ela já se posicionou como uma empresa que vende tanto óleos essenciais como cosméticos, como óleos essenciais enquanto aroma alimentícios. Então ela começou a divulgar que ela então tinha autorização da Anvisa para ingestão, né? Essa autorização é uma autorização que a gente tem que entender no mesmo nível de uma outra indústria alimentícia que porventura estivesse vendendo uma essência de baunilha. Que tipo de autorização é essa? Uma autorização que aquele produto que está sendo vendido, efetivamente, ele pode ser ingerido. Porém, houve uma nova confusão no mercado em relação a esse tipo de produto, que é a confusão entre isso pode ser ingerido para flavorizar um alimento ou isso pode ser ingerido para obter efeitos terapêuticos. E o que acontece é que é muito claro na nossa legislação que aromas alimentícios e alimentos, do modo geral, não podem ser vendidos com alegação terapêutica. Por isso que até recentemente a legislação em torno dos suplementos alimentares foi completamente revista, né, em nível de RD6 e tudo mais, justamente porque se faziam alegações terapêuticas em torno de suplementos alimentares que talvez não fossem compatíveis com o consenso científico de que aquilo de fato fizesse bem. Então, os aromas alimentícios, eles começaram a ser encarados no Brasil como unicamente eles que podem ser ingeridos e eles é que possuem propriedades terapêuticas. E aí as pessoas começaram a achar, então, que se um óleo essencial não pode ser ingerido, ele não é puro. Porque justamente começaram a dizer que apenas os aromas alimentícios poderiam ser ingeridos porque tinha autorização da Anvisa para isso. E isso começou a criar uma certa confusão no mercado e chegou um momento em que a gente precisou, de fato, mostrar para o consumidor que não é porque um produto é vendido como aroma alimentício que o outro que é vendido como cosmético é impuro, né? É um produto adulterado. Na verdade, o que acontece é que nós temos vendido como cosmético, vendido como aroma alimentício, eventualmente até vendido como saneante, porque tem algumas marcas no Brasil que vendem os seus óleos essenciais como saneantes. É uma estratégia comercial, não saberia exatamente dizer para você por quê. É o mesmo produto que saiu ali do tambor de destilação, né? Agora, acontece que se você é uma empresa de cosmético, você não pode colocar no teu produto que ele vai ser ingerido, ainda que nós saibamos que aquela matéria-prima que está lá é a mesma que está no frasco de aroma alimentício. E quando você tem um aroma alimentício, embora você possa dizer que aquela substância pode ser ingerida, ainda assim você também não pode, perante a Anvisa ou MAPA, depende de onde você notificou o produto, você também não pode dar alegação terapêutica para aquele produto. Ainda que nós saibamos que esse produto que está envasado como aroma alimentício seja o mesmo produto que está lá, que saiu do tambor de destilação, e é o produto que vai para a bancada do pesquisador fazer pesquisa sobre o seu potencial terapêutico, né? Bom, o que acontece é que de lá para cá, a gente já começa a observar que outras empresas com atuação no Brasil também lançarão os seus aromas alimentícios. O Grupo Laszlo, desde 2009, tem uma marca registrada para alimentos com óleos essenciais que se chama Terra, com TH, e já lançou chocolates com óleos essenciais, já lançou alguns tipos de manteigas, e deve lançar também os seus óleos essenciais como flavor. Agora, recentemente, nós vimos que a chegada de uma outra multinacional chamada Young Living tem também uma linha de óleos essenciais que será vendida como aroma alimentício, inclusive eles estão até patrocinando o MasterChef Brasil, ou existem outras empresas que também já poderiam vender os aromas alimentícios, né? A questão que se coloca é o seguinte, essa que é a questão difícil, né? Quando você fala de um aroma alimentício, a gente está falando de uma substância que, mesmo que esteja concentrada, ela vai ser utilizada em quantidades muito pequenas, porque flavor na indústria de alimentos, eles são utilizados na escala ppm, né? Partes por milhão. Então, só para dar um exemplo do que seria isso, imagine que uma gota de óleo essencial de hortelã é capaz de aromatizar 2,5 tubos de pasta de dente, né? Então, com certeza, o uso alimentício que está sendo ensinado para a população
não é um uso como é feito dentro da indústria alimentícia, mas eu também não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que quando os óleos essenciais são empregados como aroma alimentícios pelos consumidores, talvez eles não estejam sendo usados da mesma maneira como a indústria alimentícia usa eles nos seus próprios produtos. Aí, em função de todo esse cenário, Luísa, criou uma baita confusão na cabeça dos consumidores. Junto com isso, a gente tem uma questão que é uma questão de que nós temos, de fato, visões diferentes sobre o que pode e o que não pode ser feito sobre os óleos essenciais, sobretudo porque existe uma tradição que se convencionou chamar de tradição inglesa de aromaterapia e uma outra que se convencionou chamar de tradição francesa de aromaterapia. Em algum momento elas se cruzam, mas às vezes é interessante, né, para determinados posicionamentos de marketing, dizer que só os franceses fazem gestão e os ingleses não fazem. E como nós temos no Brasil profissionais formados nas duas tradições, tem pessoas que são absolutamente contra a ingestão de óleos essenciais e tem outras pessoas para quem isso faz parte do seu dia a dia enquanto consumidor ou enquanto um terapeuta. Então, o que esse grupo de empresas entendeu dentro da Abraroma, e aí a gente, enquanto diretoria, tentou atender esse pedido, é que havia necessidade de esclarecer esse arcabouço todo regulamentatório que tem sobre os óleos essenciais, para a gente mostrar que a Anvisa, tudo que ela faz é aprovar um rótulo. A Anvisa sequer, ela avalia a qualidade do produto, quer dizer, ela não é um Inmetro para ficar avaliando a qualidade de produto, né? E, ao mesmo tempo, a gente quis posicionar, e aí a segunda parte do documento, que vamos supor que nós tivéssemos uma categoria legal, fiscal, tributária, enfim, para colocar os óleos essenciais como um produto tradicional de saúde. Vamos imaginar que isso fosse possível. Portanto, a gente poderia fazer alegações terapêuticas ou poderíamos indicar terapeuticamente esses produtos. A escolha de ingerir ou não ingerir óleo essencial, basicamente, deve ser uma escolha entre o terapeuta, no caso o aromaterapeuta, ou o profissional de saúde com especialização em aromaterapia, e o seu interagente. Então, é isso que a Abraroma ela quis posicionar, que primeiro nós temos uma questão legal que precisa ser respeitada, porém nós sabemos que aquele produto que está ali naquele frasco, ele possui propriedades terapêuticas, e se ele será ou não ingerido, é uma questão que deve ser direcionada fundamentalmente por aquele profissional e o seu interagente. Agora, o que acontece? A aromaterapia, ela é uma atividade terapêutica que pode ser desenvolvida por muitos tipos de profissionais de saúde. E esses profissionais de saúde, eles podem ser do tipo regulamentados, portanto, eles estão filiados a conselhos profissionais, mas também pode ser profissionais de saúde não regulamentados. Quando a gente está falando de profissionais de saúde que são regulamentados, então médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros e tudo mais, quem dirá se essa aromaterapia pode ser utilizada por via interna, obrigatoriamente tem que ser o conselho daquele profissional. Quando a gente está falando de profissionais de saúde que são livres, é o caso, por exemplo, dos aromaterapeutas, não é o caso dos naturólogos, porque o naturólogo já é um profissional reconhecido, embora ainda não seja regulamentado. Sim, é uma ocupação. Isso, tem a ocupação na CBO. Os profissionais livres, fundamentalmente, quem vai dizer para eles se aquela substância pode ou não ser utilizada por via interna, basicamente é a consciência dessa pessoa, porque não tem nada que regule, regulamente, restrinja a atuação desse profissional. E aí, o que a Abraroma quis dizer é o seguinte, olha, os profissionais que nós estamos certificando, que são aqueles profissionais que obtêm o reconhecimento desse selo de prestígio que nós chamamos de CertAroma, eles pressupõem que eles têm conhecimento para abordar a ingestão, mas nem mesmo nós podemos dizer que eles farão a ingestão, porque se o profissional é livre, a ingestão tem que ser uma coisa discutida entre ele e o seu interagente. Claro, respeitando o arcabouço regulamentatório que existe no país. Sim. E se for um profissional regulamentado, aí muito menos é que a gente é que tem que falar o que é certo e o que é errado, que daí quem tem que dizer é o conselho ao qual esse profissional está vinculado. Então, essa é, assim, o pano de fundo dessa história toda. Particularmente, eu acho que esse documento foi muito feliz em mostrar que existe
uma possibilidade no Brasil da gente categorizar os óleos essenciais como um produto tradicional de saúde, porque quando aconteceu o 10º Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais, promovido pela Embrapa, né, o ano passado, na UNB, lá em Brasília, houve uma mesa redonda, e nessa mesa redonda teve uma representante da Anvisa, e ela colocou, então, isso nessa mesa redonda, lá ao público, de que havia uma demanda para que os óleos essenciais se transformassem em produto tradicional de saúde, como é hoje o produto da fitoterapia chinesa. Então, nós ficamos bastante contentes. Nós temos um cenário favorável no Brasil para que isso aconteça, que foi criado institucionalmente graças à portaria 702, né, do gabinete do ministro da Saúde, então, que incluiu a aromaterapia dentro das PICs. Então, portanto, já existe, digamos assim, uma espécie de aval, né, por conta dessa portaria, para que os óleos essenciais sejam encarados de forma terapêutica. E o que vai existir agora é mobilização, conversa, enfim. São coisas para anos. A gente não vai conseguir resolver esse problema da noite para o dia. Eu tenho a impressão de que isso leva mais ou menos uns 5 anos para desenrolar, se desenrolar. Porque, claro que isso depende de uma demanda da sociedade, mas também demanda um certo esforço institucional, e esse esforço institucional precisa encontrar políticos que estejam dispostos a levantar essa bandeira, né? Porque você tem essa força, esse apoio pode vir do Congresso, pode vir dentro do próprio Ministério da Saúde, né? Nós temos que, então, mostrar para a Anvisa, assim, solicitar à Anvisa e também aos outros agentes do governo de que essa é uma demanda que precisa ser, de alguma maneira, satisfeita. Enfim, conversa para bastante tempo, né? Você viu, Luiz? Era isso que você esperava? Assim, né? Nós na naturologia falamos muito, assim, em educação em saúde, né? Enquanto não acontece isso que você falou, a gente conscientizar o máximo de pessoas possíveis, né, com relação a isso. Gostaria até que você falasse um pouco sobre a questão, né, mais especificamente mesmo da ingestão, da toxicidade dos óleos essenciais, qual seria essa quantidade, né, que você falou que seria irrisória, por quanto tempo seria, né, essa ingestão, porque são questões importantes, assim, pessoas às vezes misturam, nem misturam, porque não mistura, né, óleo essencial na água, questões básicas, assim, pinga óleo essencial na água, que não tem como, e queria saber mais, assim, sobre essas questões específicas com relação à ingestão, agora. Tá. Então, a gente precisa primeiro saber o seguinte, né, que a ingestão é uma das possibilidades de uso dos óleos essenciais, e até recentemente o Dr. Guilherme Obelander, que é pai do Ian da Uxadi, gravou um vídeo e colocou no Instagram dele, quase sempre a última das opções, né? São para casos realmente muito específicos, porque a aromaterapia, os óleos essenciais, eles são tão espetaculares que a gente consegue resolver muita, mas realmente muita coisa através da inalação dos óleos essenciais, que é uma super via de administração dos óleos essenciais, e com o uso na pele. Então, isso é uma coisa que precisa ser entendido. Talvez o óleo essencial, para as pessoas que são leigas, seja mais fácil, porque sempre é mais fácil você enfiar alguma coisa na boca do que ter que diluir para aplicar na pele, sei lá, do ter que ficar cheirando. Produto, né? Exatamente, né? Então tem essa questão. Mas, de fato, a aromaterapia, ela é muito boa apenas pela via externa. A outra coisa que precisa ficar clara é o seguinte: a dificuldade que nós temos, mas mesmo na indicação terapêutica dos óleos essenciais por via inalatória ou por via tópica, ela existe também na via interna, porque nós não temos consensos e nem protocolos estabelecidos para posologias. Os óleos essenciais são substâncias muito complexas do ponto de vista químico, então apenas uma única molécula ela pode tomar, sei lá, 5, 6 rotas metabólicas depois que passar pelo fígado, e a gente não sabe muito bem como que isso vai dar. Portanto, é muito difícil nós estabelecermos uma posologia que seja inequívoca, como as posologias que são estabelecidas para os medicamentos da alopatia convencional. Mais ou menos você tem alguns guidelines em relação a peso,
mas isso varia enormemente em relação à pessoa, em relação à patologia que ela está expressando, os sintomas, seja lá o que for. Então, qual é a dificuldade? Mesmo que você tenha na tua cabeça uma posologia, você dizer que ela com certeza será segura ou será eficaz para uma determinada pessoa está mais na tua cabeça do que em algum protocolo que tenha sido estabelecido através de ensaios clínicos. E eu não estou querendo aqui dizer que não é possível fazer esse tipo de indicação, porque a aromaterapia, ela é uma prática terapêutica que se estabeleceu no início do século passado, lá na França, e se espalhou ao redor dos países, principalmente no Ocidente. Portanto, nós temos uma base empírica, uma base de observação muito bem estruturada para nos dar um mínimo de segurança na indicação de uso interno. Mas eu quero dizer que isso não está acessível ao consumidor final, mas está acessível aos profissionais que se dedicam ao estudo essenciais através das vias internas de administração. E mesmo esses profissionais possivelmente terão muita dificuldade em alguns pontos, porque quando a gente fala, por exemplo, da questão de interação medicamentosa, e aí o que acontece é que os óleos essenciais eles serão metabolizados pelas mesmas enzimas que também metabolizam boa parte dos fármacos, nós não sabemos eventualmente o que vai acontecer. Né? Às vezes a gente tem alguma pesquisa científica que diz o seguinte, tal molécula compete pelo sítio receptor dessa enzima, mas a pesquisa parou aí, nós não sabemos se compete no nível de antagonismo, no nível de agonismo ou no nível neutro, por exemplo, e nem com que força. Então, de fato, quando a gente quer tentar tornar a aromaterapia o mais alopático possível, nós enfrentamos muita dificuldade, realmente muita dificuldade. Além do que os óleos essenciais, eles são substâncias irritativas por natureza, né? Os óleos essenciais, eles contêm moléculas que são capazes de irritar a nossa mucosa nasal, a nossa mucosa oral, também a região do nosso esôfago, inclusive a mucosa gástrica e também a pele. Então, a dificuldade que existe na ingestão dos óleos essenciais é que ela pode parecer que não causa nenhum prejuízo no curto prazo, mas a realidade é que nós não sabemos o que vai acontecer no longo prazo, né? Então, às vezes, você pode passar uma vida inteira ingerindo uma gota de limão num litro de água e não acontecer absolutamente nada com você, mas com outra pessoa em algum momento pode acontecer. E como falta ao brasileiro, do modo geral, uma educação para observar o seu próprio organismo e saber identificar, por exemplo, numas fezes mais claras, uma sobrecarga em baço, pâncreas, fígado, ou de repente observar algum tipo de tosse que pode ser um refluxo esofágico, como falta esse treino em autoobservação de saúde, às vezes essa pessoa não consegue perceber se determinada substância está fazendo mal para ela ou não. Então, realmente, a ingestão de óleo essencial terapêuticos, ela enfrenta inúmeras dificuldades. Diferente de uma ingestão como um aroma alimentício, e aí, nesse sentido, eu sou bastante otimista em relação a esse patrocínio que a Anglive fez, o programa MasterChef, até talvez assim, divergindo um pouco de alguns colegas meus, pelo seguinte, quem já cozinhou com óleo essencial sabe que com uma gota você é capaz de estragar um prato inteiro. Né? Você faz um molho de tomate, você coloca lá 2 gotas de orégano, ninguém dá conta de comer. Então, eu tenho a impressão de que assim, esse programa vai ser educativo para mostrar para as pessoas que quando nós falamos de saborizante, nós estamos falando de fato de uma quantidade muito pequena de óleos essenciais, né? A tal ponto que eu acho que as pessoas vão entender que aromatizar comida com óleo essencial não tem nada a ver com o que as pessoas têm feito atualmente, de pingar uma gota numa xícara de chá, sei lá, num copo de suco. Não é isso, você não precisa dessa quantidade, dessa potência para aromatizar um alimento. Eu estou falando um alimento cru, né? Porque quando você trabalha com alimento cozido, às vezes você precisa de uma maior quantidade de gotas, porque o próprio processo do cozimento faz aquela gota evaporar. E aí você perde a potência do sabor e do aroma, né? Então eu penso que vai ser um pouco educativo, assim. Eu estou mais otimista do que pessimista com essa questão. E também assim, né, Luísa, como eu sou uma educadora radical,
Eu sempre acredito que a via é a educação e nunca é a via da regulamentação, que é a via da força. A regulamentação, a restrição, é uma opinião pessoal minha, não é nem a opinião da Abraroma, que eu estou falando Maíra, o CPF Maíra, né, a cidadã Maíra. Eu acho que a via da regulamentação é uma via de quem não acredita que as pessoas podem se educar. Então, como eu acredito profundamente na educação, eu acho que a gente pode pegar essas oportunidades que vão aparecendo e que deixa, no primeiro momento, a gente tudo de cabelo em pé, né? Porque a gente fica, né, quando as pessoas pingam óleo essencial direto na língua, e quando mandam, por exemplo, pegar óleo essencial, pingar na máscara de cílios, a gente vai ficando, essa foi uma que eu vi essa semana, a gente vai ficando tudo de cabelo em pé. Mas eu acho que essas oportunidades são as oportunidades que se apresentam para a gente poder educar as pessoas, porque é inegável que hoje todo mundo está interessado em aromaterapia, então a gente precisa aproveitar esse hype para levar a nossa mensagem educadora, né? Sim. Fica sempre uma frase na minha cabeça, assim, né? Qual a necessidade de utilizar esse óleo essencial dessa forma, né? E perfeita também, frase. Que não foi falado, é a questão da sustentabilidade, né? O quanto da planta ou da flor, enfim, da parte da planta se utiliza para fazer um frasquinho de 10 ml, né? Então, qual a necessidade, né, de se utilizar o óleo essencial assim? E sabemos também, né, que essa empresa, os objetivos são inteiramente mercadológicos, não tem um objetivo terapêutico, né? A gente vê isso porque não tem um treinamento, e as informações também são bem distorcidas, né, com relação às propriedades dos óleos, né? Falar que os óleos têm fibras, enfim, essas questões. Então, é a responsabilidade, né, pensar nisso, os profissionais que estão aqui assistindo, a responsabilidade que se é indicar um óleo essencial para a pessoa, né, falando desses aspectos, você já comentou da interação medicamentosa, que é muito importante, né, não só pela ingestão e também por via inalatória ou pela pele. Exato, e assim, pelas vias externas a gente sempre fica bem menos preocupado em relação à interação medicamentosa, porque elas são poucas que podem acontecer. A mais conhecida é do Integrin, da bétula doce, com quem, por exemplo, tenha problemas sérios de coagulação no sangue. A gente vai falar, por exemplo, do uso de óleos essenciais próximos de medicamentos que são PETs para absorção transdérmica, mas e na inalação são casos muito raros de interação medicamentosa, né? Mas na ingestão a gente ainda tem mais dúvidas do que certeza. E a cautela de todo profissional de saúde ensina, né? Quando você tem mais dúvidas do que certeza, é melhor não fazer, né? Então, como a gente é um profissional de saúde, e aí eu falo mas todos os tipos de profissionais de saúde, a gente sabe a chance de fazer alguma coisa que pode não fazer bem quando nós estamos num terreno incerto, né? E essa questão da sustentabilidade é perfeita, né, Luísa? Porque isso é uma coisa que me preocupa muito. E cada vez mais, teve uma época que eu estava assim, entrando numa pira de brigar com todo mundo que estava usando olíbano para tirar mancha de... Porque eu dizia que o olíbano é sagrado demais para ficar tirando mancha estética, né? E sendo que a gente tem outros óleos essenciais que poderiam fazer a mesma função. Mas agora, enfim, eu já até entendo que as pessoas usam da maneira que tem que usar, já comprou um frasco, então eu uso do jeito que tiver que usar. Mas sim, a gente precisa ter essa consciência. E lembrar sempre que dentro da aromaterapia, menos é mais. É uma das poucas áreas terapêuticas de que menos é mais. E aí a gente tem relatos tão maravilhosos de profissionais que usam uma aromaterapia altamente diluída com efeitos terapêuticos fantásticos, né? Fantásticos. A gente pode começar as perguntas, então? Podemos sim. Podemos. Tá bom. Tem algumas perguntinhas aqui. E o pessoal também pode fazer algumas perguntas nos comentários. Perguntaram aqui. Olá, normalmente quando usamos algo para o cuidado com a pele, temos a limpeza, hidratação, nutrição e proteção solar. Temos indicação de óleo essencial diluído em óleos carreadores para todas essas etapas. Porém, esse cuidado é diário. Tem algum problema passar óleo essencial ou óleo vegetal todo dia na pele? Precisa de pausas? Por quantos dias poderia passar no rosto? Pois é, então, esse é o tipo da pergunta que eu tenho dificuldade de responder, porque eu não sei se a pessoa está aplicando na pele, por exemplo, um estragão, uma bergamota, um tomilho carvacrol, um cravo da Índia, um gerânio, e cada um desses óleos essenciais vai ter um tipo de toxicidade diferente, né?
A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se você vai aplicar muita quantidade de óleo essencial, tem que ser por pouco tempo. Se você vai aplicar bem pouca quantidade de óleo essencial, pode ser por mais tempo. Então, isso é um tipo de balança que a gente faz entre quantidade e duração de uso dos óleos essenciais. Quanto mais oleoso for o carreador em que você dilui os óleos essenciais, mais segura será essa aplicação. Portanto, você poderá continuar utilizando por mais dias e maior quantidade de óleos essenciais, quanto mais oleoso for um carreador. E, evidentemente, o contrário. Quanto mais aquoso for esse carreador, menos tempo você vai poder usar esse óleo essencial e também menos quantidade de óleo essencial você poderá diluir nessa base carreadora, né? Outra coisa que é importante, que também é uma regra de bom senso, é assim: quanto maior a superfície de pele na qual você aplica os óleos essenciais, menor tem que ser a concentração de óleos naquela base carreadora. E quanto menorzinha for aquela superfície de pele, mais concentrada pode ser aquela quantidade de óleo essencial que você colocou. Então, essas 3 regras de segurança, eu acho que elas são interessantes da gente ter em mente, né? Agora, vamos pensar do uso cosmético dos óleos essenciais, que é diferente também do uso terapêutico dos óleos essenciais na pele, né, Luísa? São 2 coisas diferentes. O que acontece hoje na cosmetologia natural é o seguinte: a cosmetologia natural no Brasil, ela começou dentro de um cenário difícil para nós que queremos fazer o nosso próprio cosmético em casa, porque nós temos carência de ingredientes. É muito diferente, por exemplo, você ser um consumidor francês, chegar lá na França numa loja da Aromazone, que é o paraíso do consumo da cosmetologia natural, e lá você encontra extratos glicerinados, extratos secos, pós para fazer maquiagem, pigmento, tudo natural, do jeito que você quiser. Emulsificantes naturais, conservantes naturais, antioxidantes naturais. Então lá você tem um arsenal inteiro maravilhoso para fazer os seus próprios cosméticos. Mesma coisa mais ou menos nos Estados Unidos. Bem diferente é quando você é uma consumidora e quer fazer o seu próprio cosmético em casa para uso pessoal, você não encontra essa matéria-prima disponível. Né? Não encontra, por exemplo, extratos glicólicos de boa qualidade, né? Ou então macerados de boa qualidade, tinturas de boa qualidade. Então, o que sobra para a gente colocar como ativo nos cosméticos, que está assim prontamente disponível para a gente comprar? Os óleos essenciais. Só que os óleos essenciais, eles são um tipo de ativo cosmético um pouco difícil da gente utilizar, justamente porque, em primeiro lugar, eles não trazem, como outros ativos cosméticos, benefícios de hidratação na pele, né? Ou, por exemplo, benefícios de emoliência para a pele, e ainda agregam um potencial sensibilizante e irritativo. Então, essa questão da gente utilizar tanto os óleos essenciais como ativos cosméticos, eu tenho a impressão de que é por uma carência de existir outros tipos de ativos disponíveis para quem quer fazer o seu próprio cosmético em casa. Dito isso, a gente tem que fazer aquela pergunta que você mesma já fez: por que tem que usar óleo essencial nesse cosmético, né? Se houver a necessidade de utilizar um óleo essencial dentro desse cosmético, você vai descobrir se esse óleo essencial vai fazer o papel de um ativo ou se ele vai fazer o papel de uma fragrância. Se ele fizer o papel de uma fragrância natural, que você quer, por exemplo, você está fazendo um perfume natural, você vai utilizar os óleos essenciais tal como se preconiza dentro da IFRA, que é a Associação Internacional que regulamenta toda essa questão das fragrâncias, dos ingredientes fragrantes para cosméticos. E aí tem uma série de convenções que são convenções que garantem que esse produto será seguro, né? E se você usa os essenciais como ativos cosméticos, além de você respeitar a questão do óleo essencial enquanto fragrância, você também terá que entender a quantos% que esse ativo será seguro e, ao mesmo tempo, será eficaz. Não tem regra. Eu não consigo dizer para você o que é X% de óleo essencial para ser usado seguramente num cosmético. Mas algumas coisas a gente normalmente, assim, tipo assim, coloquei, sabe quando você testa o vento? Dá um palpite. 0,5% costuma ser uma concentração de óleos essenciais interessante para cosmético de uso frequente e prolongado.
mas a gente jamais poderia estar imaginando passar todo dia 0,5% de uma canela ou cravo da Índia no rosto, por exemplo, né? Então, tem que saber qual é o óleo essencial e qual é a base carreadora. Agora, o que acontece? Dentro da aromaterapia, e isso é uma coisa que nós aprendemos por conta da fitoterapia, no uso terapêutico, a gente costuma sempre limitar as coisas para 21 dias, faz uma pausa de 7, se precisar, volta para fazer mais 21 dias. Não é a realidade de cosmético. Cosmético se usa todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, por um período prolongado que pode durar meses e anos. A minha sugestão seria o seguinte: se for um cosmético que contém óleos essenciais, faça pausas. Né, assim, use pouco, 0,5%, 0,2% e faça pausas para que não dê nenhuma chance do seu organismo de repente começar a se sensibilizar com aqueles óleos essenciais. Agora, se você está fazendo uma base cosmética para veicular os óleos essenciais com uma finalidade terapêutica na pele, aí siga as recomendações da aromaterapia. Tem uma palestra minha que eu dei no Concosmetique do ano passado, que se chama Carreadores de Aromaterapia, e lá eu faço bem essa distinção até de uma forma entre o que é uma cosmetologia natural, o que é uma aromaterapia para a pele, o que é uma aromadermatologia, porque se o teu objetivo não está claro, você não consegue definir o que óleo que você vai usar, para que finalidade, em que concentração. Então, desculpa se eu não consigo responder de uma maneira muito objetiva essa pergunta, Luísa. Não, eu entendo. Cada óleo é um óleo e cada pessoa também, né, é uma pessoa. Mas assim, eu gosto muito de... Desculpa, posso só completar? Claro. Eu gosto muito de seguir sempre as orientações que estão disponíveis no livro Essential Oil Safety, do Robert Tisserand e do Rodney Young. Esse livro, infelizmente, só está publicado na língua inglesa, a última edição é de 2013, que é a segunda, e lá, para a maior parte dos óleos essenciais, quando a informação está disponível, ele dá os limites máximos de utilização, que são os limites preconizados pelos estudos em cosmetologia. Agora, o que acontece? Lá ele questiona alguns limites, porque a cosmetologia tem uma finalidade de uso diferente da finalidade da aromaterapia. Então, por exemplo, se você usaria 0,5% de canela numa massagem porque a pessoa está com algum torcicolo, jamais você faria isso num cosmético. E o fato na cosmetologia se indicar 0,05% de canela como limite máximo não invalida o 0,5% que eventualmente algum massoterapeuta utilize naquele momento, com aquele interagente, usando aquela base carreadora, entende? Tem uma pergunta bem básica aqui, perguntando se tem sintomas de intoxicação de óleo essencial, se tem sintomas básicos, assim, que a pessoa poderia identificar. De uso interno, bom, tem, daí vamos, de uso interno, quer que fale do uso interno, do uso tópico, quer que fale do inalatório? Ela não especificou, a pessoa. Não especificou? Tá, não. Não tem problema. Bom, do uso inalatório, a gente tem irritação no nariz, isso pode se manifestar como coceira, espirro, também pode ser dor de cabeça, também pode ser tosse, um pouco de zonzeira, tontura. Eventualmente você pode ter algum tipo de aceleração, queda de pressão, aumento de pressão é difícil, é mais fácil ter queda de pressão. Isso com uso inalatório. Mas o mais frequente no uso inalatório é a irritação da mucosa nasal ou então da mucosa pulmonar. A pessoa sente isso como uma coceira ou então começa a tossir e espirrar. No uso na pele, são toxicidade que a gente pode ter a sensibilização cutânea, que é uma resposta do sistema imune àquelas moléculas, e isso pode se manifestar num primeiro momento como uma vermelhidão e coceira, e se isso avançar para estágios mais sérios, aí a reação vai ser sistêmica e uma reação alérgica que pode se manifestar em qualquer parte do corpo, inclusive com edema de glote, mas é raríssimo acontecer isso. Depois a gente tem a reação de irritação, que é como se fosse parecido com o ácido que cai na tua pele, então novamente é uma irritação cutânea que se apresenta como uma vermelhidão, em casos severos até um tipo de queimadura. E a fototoxicidade, que é causada por uma categoria específica de óleos essenciais que reagem com a luz solar, provocando manchas escuras na pele, e em casos mais graves pode também ser uma queimadura solar. Quando a gente está falando da ingestão de óleos essenciais, a gente tem que separar a ingestão, que é quando você efetivamente engole o óleo essencial, daquele uso bucal, que pode ser o bochecho, o gargarejo, a aplicação na gengiva, mas pode ser também aquele uso salivar, né, que você fica salivando o óleo essencial em cima ou embaixo da língua,
e aí finalmente em algum momento você engole aquela saliva. Quando a gente está falando de inicial, as reações de toxicidade que podem ser mais severas ou menos severas, as mais comuns normalmente são irritação no estômago, refluxo um pouco mais complicado, aí a gente vai ter que observar alguns sinais de toxicidade no organismo e quase sempre a gente percebe isso através das fezes, né? Então, se as fezes ficam muito moles, começam a ficar assim claras, como se fosse, por exemplo, de um bebezinho pequeno, isso pode indicar sobrecarga hepática, né? E depois os outros tipos de toxicidade vai depender muito do óleo essencial, da posologia, do tipo de medicamento que a pessoa toma, mas assim, tanto na inalação quanto na ingestão de óleos essenciais, a gente sabe que alguma categoria de óleos essenciais, que são neuroexcitatórios, pode provocar convulsão, pode, enfim, mas aí são coisas bastante raras, bastante incomuns mesmo, né? A irritação da mucosa do esôfago, essa é muito comum. Infelizmente é muito comum, porque as pessoas não ingerindo óleo essencial com água, por mais que a gente fique falando para não fazer. Tá, tem uma pergunta aqui. Maíra, você considera positiva a popularização da aromaterapia no Brasil? Como você vê o futuro da aromaterapia aqui, inclusive a regulamentação da profissão e luta pelo registro terapêutico? Tá. Eu vejo como positivo a popularização da aromaterapia, não vejo como negativo, não. Claro que em alguns momentos eu acordo mais pessimista com as coisas que eu vejo nas redes sociais, mas de um modo geral eu vejo como positivo, porque eu acredito que os óleos essenciais são dádivas das plantas, e eu gostaria que elas estivessem ao alcance de qualquer pessoa, de qualquer consumidor. Eu não gosto da regulamentação da profissão aromaterapia, por N razões, eu acho que nem vem ao caso eu explicar quais são elas, porque senão eu vou ficar falando aqui nessa live e não vou dar oportunidade de responder a mais perguntas. Mas eu quero dizer que essa questão também é minha, da Maíra, e não representa um consenso dentro da Abraroma. O reconhecimento da profissão, que é você adquirir um CBO, essa eu sou favorável, mas a regulamentação, eu não acredito nesse fim. Para aromaterapia, eu acho que ainda não é o momento da gente estar pensando nisso, porque pode criar uma reserva de mercado e, ao mesmo tempo, dificultar o acesso das pessoas aos óleos essenciais, né? E o futuro da aromaterapia, para mim, ainda, eu não sei o que vai acontecer. Eu observo assim, Luísa, nesse momento, eu já fui professora de yoga. E eu fui professora de yoga no momento em que o Conselho Federal de Educação Física e também o de Fisioterapia, não me lembro qual dos dois, ou talvez os dois, estavam numa disputa para trazer o yoga como uma atividade regulamentada para baixo do conselho deles, né? Se eu fui que nessa época, tem um professor muito conhecido, de muito boa reputação no Brasil, chamado Pedro Kupfer, de Santa Catarina, e nessa época, então, ele criou uma coisa que foi a Aliança do Yoga, e eu acabei ajudando nessa campanha para não regulamentação do yoga, e naquela oportunidade, o nosso trabalho era mostrar para as pessoas que o yoga não é uma prática física apenas. O yoga é uma filosofia que tem, por um acaso, uma prática física através dos asanas, mas não é fundamentalmente uma educação física. E, infelizmente, esse movimento ele foi bom, né, foi forte, e o yoga permanece, então, não regulamentado, e você não precisa ser um professor de educação física, um fisioterapeuta para ensinar yoga, né? Então, eu acredito que a aromaterapia também não é apenas uma alopatia. Essa tentativa de transformar a aromaterapia numa alopatia natural, isso eu encaro como uma ameaça à aromaterapia. Porque se nós a medicalização da aromaterapia, porque se nós fizermos esse movimento, e todas as vezes que alguém pergunta que óleo essencial é para dor de cabeça, que óleo essencial é para endometriose, que óleo essencial é para TDAH, que óleo essencial é para autismo, que óleo essencial é para depressão, toda vez que alguém faz essa pergunta, nós estamos sinalizando para o mercado e para os legisladores que nós queremos uma alopatia natural aromática. Isso eu encaro como uma ameaça para a aromaterapia. Primeiro, porque a aromaterapia não é apenas isso. Aliás, ela nem começou por isso, né? Dessa maneira, né? A aromaterapia, eu acho que a gente pode conseguir o mais bonito dela dentro
do paradigma vitalista de saúde dentro das práticas integrativas e complementares. Então, mas se o mercado demandar isso, aí eu tenho um pouco de medo desse futuro. Se nós conseguirmos nos unir, né, todos nós profissionais de saúde que usamos a aromaterapia, para que ela permaneça dentro do paradigma vitalista e como uma prática integrativa e complementar de saúde, eu só vejo um futuro lindo para a aromaterapia, né? Estão perguntando no caso de cápsula, que você falou da ingestão na comida, falou na ingestão da água, e aí estão perguntando da cápsula. Por que usar cápsula? Bom, a gente usa a cápsula para não irritar a nossa garganta, né? Para não irritar a mucosa do nosso esôfago, e a gente tem um pouco mais de segurança de que os óleos essenciais não vão percorrer, né, a mucosa grudando lá pelo meio do caminho, fazendo algum tipo de irritação, sensibilização nessa mucosa. E também para preservar um pouco a mucosa do estômago, né? Agora, dentro da literatura francesa, existe o uso de você engolir os óleos essenciais, colocando eles dentro de um miolinho de pão, que eu acho, assim, da minha experiência, é interessante se for 1, 2, 3 dias, passando disso, é muito melhor que você faça o encapsulamento desse óleo, e de preferência que você encapsule o óleo essencial misturando com óleo graxo, que é para você evitar qualquer dificuldade que possa ter em relação ao potencial irritativo dos óleos. Mas eu saliento, né? Primeiro veja se não dá para trabalhar com a via externa, porque quase sempre dá. Sim. Certo, Maíra. Quero te agradecer. A gente já acabou? Uma hora. Já acabou, cara. Passou uma hora voando. Muito obrigada, então, a todos, a todas. Quero te agradecer imensamente por essa live, foi bem esclarecedora. A gente estava precisando disso, pelo menos na naturologia tinha muitas dúvidas ainda, né? E dizer que estamos sempre de portas abertas para te receber. Foi uma baita aula aí, de graça, vai ficar no IGTV. Quem quiser assistir, mandar para alguém, mandar para o profissional. E é isso, né? Sigamos na educação em saúde para poder usar a aromaterapia da melhor forma possível. Tá ótimo. Muito agradecida. E é sempre um prazer conversar com os naturólogos, enfim, com os acadêmicos de naturologia também. Tá bom. Obrigada, Maíra. Tchau, tchau.